Como vão os irmãos? Tudo bem? Estamos aqui para esta última gravação do ano e em janeiro não teremos nenhuma gravação e espero que os irmãos compreendam. Vamos para o livro de Romanos, onde Paulo fala sobre vários assuntos teológicos e espirituais, como a justificação pela fé. E ele fala sobre as virtudes recomendadas, que é o nosso tema dessa mensagem, lá em Romanos 12, de 9 até 21. É uma mensagem que serve para todos os anos, para todos os momentos. Devemos ler, reler e praticar tudo isso que está aqui. Mas pensando nesse ano que vem, ano de 2021, que você já possa começá-lo vivendo desta forma. São vários conselhos, várias virtudes recomendadas pelo apóstolo. Quem sabe se nesse ano você teve práticas não muito saudáveis para a vida cristã, e esse texto vai nos ensinar e vai nos direcionar para uma vida cristã sadia. Então, eu vou ler aqui os versículos e já meditando neles, que seja de um grande aprendizado para todos nós. O versículo 9 começa assim: o amor seja sem hipocrisia. Sabemos o que é o amor, nós queremos ser amados, mas pode acontecer uma ilusão por trás de tudo isso, quando o nosso amor se torna hipócrita, se torna fingido, se torna voltado aos nossos interesses. Não amamos de fato, não amamos de todo o nosso coração. Então o primeiro recado aqui, entre vários que teremos, é esse: o amor não seja fingido. Ame verdadeiramente. Ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo, ou seja, se ame também. Tudo isso é muito importante, sem fingimento, sem hipocrisia. Aí fala assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. É um ódio ao mal. É dizer não às coisas más e vamos nos apegar ao que é bom. Muitas vezes, na nossa natureza humana, queremos acertar as coisas, sabemos que estamos com razão. Por exemplo, uma mãe e uma filha. Aquela mãe se acha na razão, aquela filha acha que está certa, e há uma discussão e alguém tem que ceder, os dois têm que ceder. Vamos detestar o mal. Eu não posso ficar brigando com a minha mãe, não posso ficar brigando com a minha filha. Eu vou me apegar ao bem. O que eu posso fazer de bem para a minha filha? O que eu posso fazer de bem para a minha mãe? Isso é saudável, isso é recomendado para todos nós. Versículo 10, e ele, apóstolo, fala novamente do amor: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Nós somos irmãos em Cristo, vivemos igreja, igreja que é de Cristo. Quem participa da igreja deve viver a família de Deus, e essa família tem regras, essa família tem o amor como o principal. É o amor de Cristo, o amor fraterno, o amor verdadeiro de uns para com os outros. E aí diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos devem estar nessa comunhão sincera, e assim deve ser na igreja, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Então eu vou preferir ajudar o meu irmão, que é da família da fé. Eu vou procurar estar com ele, vou amar estar junto dele e vou preferir e ter essa honra para com o meu irmão.
Versículo de número 11, no zelo não sejais remissos, ou seja, no trabalho, trabalho zeloso, trabalho de zelador, de cuidado. Vamos trabalhar e trabalhar com entusiasmo. Nós entramos em mais um ano onde se tem que ter o trabalho cristão, dentro da igreja ou fora da igreja, mas esse trabalho deve ser com entusiasmo. Olha, vou levar 1 quilo de alimento, não vai fazer falta, vai fazer um bem, não vou dar 1, vou dar 2 quilos, e assim deve ser para conosco, no que fizermos, seja feito isso com entusiasmo, com alegria, não sejam remissos, ou seja, não sejam preguiçosos para o trabalho cristão, devemos fazer com toda a dedicação, e aí faz um clamor para uma vida no Espírito, algo do nosso interior, ser de fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Eu sirvo o meu irmão, mas como se eu estivesse servindo ao Senhor. Não, se Jesus estivesse aqui, eu faria tudo por Ele, e Ele diz para você, faça tudo isso para o irmão. Certa vez, numa escola evangélica, um outro diretor de escola não evangélica olhou o trabalho daquelas professoras, daqueles funcionários e disse assim, olha, eu não consigo isso na minha escola, as pessoas querem os seus direitos, faltam, são negligentes, mas aqui eu vejo que todos fazem com amor. Por quê? Porque tinham de Jesus nas suas vidas, então faziam aquilo para o Senhor. E isso é tão belo, é tão correto agirmos e fazermos desta forma. Que ninguém faça para agradar a si mesmo ou ao homem, mas para agradar a Deus, e aí tudo dará certo. O versículo 12 é dividido em 3 partes. A primeira, regozijai-vos na esperança. Irmãos, viva sempre com esperança. Esperamos que o ano de 2021 seja melhor que o 2020. Então se alegre nisso, tenha uma alegria da esperança de novos tempos que vem aí pela frente. Em segundo lugar, fala da paciência, paciência que nós precisamos exercitar, paciência que todos nós precisamos, sede paciente na tribulação. Você, de alguma forma, foi paciente na tribulação de 2020? Seja paciente, porque tribulações sempre estarão conosco. E ainda, em terceiro lugar, fala da oração perseverante. Irmãos, muitas vezes nós estamos aí na correria, vendo as coisas acontecerem e não paramos para orar. Faça isso. E quando você para orar, quando você entrega tudo a Deus, você descansa, você tem paz, você sabe que está fazendo a coisa certa. Falta só fazer isto, porque sabemos orar, mas não temos tempo para orar, não paramos para fazer isso, mas faça e você será recompensado. Orar é uma grande bênção, seja perseverante nisso, se acostume a levar tudo a Deus em oração. Versículo 13 diz assim, compartilhai as necessidades dos santos. Nós sabemos que até por causa dessa pandemia, muitas pessoas têm suas necessidades, a necessidade até do próprio pão. Então a Bíblia diz, sem pensar nessa situação que viveríamos este ano, mas repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. É tão bom dar, é tão bom ajudar quem está precisando, sem colocar no jornal, sem que a mão esquerda saiba o que a mão direita fez, mas de coração ajudando as pessoas. E ainda nessa convivência harmoniosa, diz o texto do versículo 13, praticai a hospitalidade. Aqui é a ideia do estrangeiro, aqui é a ideia daquele que é um servo de Deus, um irmão em Cristo, está sem pousada,
nós devemos estar solícitos, estar abrindo a porta das nossas casas para hospedá-lo. Versículo de número 14, abençoai. Que coisa bonita esta! Será que nós podemos abençoar as pessoas? Podemos abençoá-las pedindo a bênção de Deus para elas. Ou seja, a ideia aqui é peçam a Deus que abençoe. Abençoe até mesmo aquele que te persegue. Abençoai, falai bem, ore a Deus, leve a Deus em oração, mas pedindo, Senhor, abençoe este que nem sabe o que está falando. Não sei por que se voltou contra mim, mas eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu coração, coração de pedra, endurecido, para que as coisas mudem. Irmãos, é possível entrar em questões, é possível ficar falando mal de alguém, mas quando há uma reconciliação, quando há uma amizade renovada, isso é tão bom, há um apego tão grande. Era para nós estarmos brigados pelo que nós discutimos, nos ofendemos, mas agora aqui no perdão, nessa coisa gostosa de estarmos juntos, fica tão grande esses laços, ficam poderosos esses laços de amizade e de amor. Portanto, peço a Deus que abençoe esses que vos perseguem, a história vai mudar. Abençoai e não amaldiçoeis. O crente não deve amaldiçoar, não deve amaldiçoar governantes, presidente, não deve amaldiçoar pessoas que ela não gosta, não deve amaldiçoar qualquer pessoa, e aquela outra pessoa pode ser até do bem, mas ela está amaldiçoando porque quer fazer isso. Não, abençoai, abençoe os que estão na liderança, abençoe o compromisso, a responsabilidade é muito grande. Não faça o papel daqueles que amaldiçoam, mas abençoe. Eu abençoo a minha nação, eu abençoo o meu presidente, os meus governantes, eu abençoo o meu pastor, eu abençoo os diáconos, eu abençoo os irmãos da igreja, as pessoas da Cidade 2000, de Fortaleza, enfim, faça isto. Este é o mandamento do Senhor. Versículo de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Somos chamados a atenção para isso. Alegria com aqueles que estão alegres. Vamos participar de um casamento, de um aniversário, da alegria de alguém. Vamos lá juntos levar também a nossa alegria. Mas há momentos de tristeza, de dor. Vamos lá então dar o nosso ombro amigo e chorar com aqueles que estão chorando. São dois momentos opostos, alegria com alegria, a tristeza com a tristeza daqueles que choram. Vamos fazer isso? Então o versículo 16 diz assim: tende o mesmo sentimento, ou seja, tende aquele sentimento cuidadoso uns para com os outros. Dei lugar ao que é humilde, ou seja, aceitem serviços humildes. Eu não preciso ser o pastor da igreja, eu quero tomar o lugar do pastor, eu quero tomar o lugar daquele professor, eu quero ser reconhecido como aquele da oração. Enfim, nós podemos ter coisas humildes para realizar, isso fica muito bem fazermos. Não há uma divisão de classes dentro da igreja. Quando alguém tem um status e vai ficar fazendo só as coisas importantes, e tem os irmãozinhos que vão fazer as coisas mais humildes, mais simples, não. E o versículo 16 termina assim: não sejais sábios,
Não fique pensando que é sábio, muitas vezes pensando eu sou mais inteligente, eu tenho mais sabedoria, mais conhecimento. Ora, use este conhecimento, essa sabedoria para o bem agir de forma humilde. Aí vai ficar muito bonito. Você, no que você é, no que você se preparou, mas agora a situação que você se encontra dará gosto de se ver para todos. Versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, na natureza humana, queremos fazer o mal para aquele que nos fez o mal. Desejamos o mal para aquele que nos fez o mal. Mas não deve ser assim na vida cristã, não pague o mal com o mal. Na verdade, você deve se esforçar, como foi dito, na natureza humana. Nós temos uma tendência natural para algumas coisas, então nós devemos nos esforçar para fazer o bem. Fazer o mal é muito mais fácil, mas exige um esforço o fazer o bem perante todos os homens. Todos são iguais, todos precisam do bem que nós iremos fazer para eles. Versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o entendimento aqui é este, no que depender de você. Olha, da minha parte está tudo certo, da minha parte não tem mais intriga, não tem mais confusão, então no que depender de você, pode ser que o outro lado venha armado, queira partir para a briga. Então nós estamos falando do outro aqui, que está precisando ser corrigido pelo próprio Deus, mas estamos falando de nós. No que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nem sempre isto é fácil, mas devemos nos esforçar, devemos querer que isso se torne possível, viver em paz com as pessoas. Nós vivemos numa sociedade, vivemos ao lado de pessoas, na família, vivemos ao lado de pessoas, um tem um gosto, um tem uma maneira, e você pode não se agradar disso, e se falarmos do vizinho, do lixo encostado na nossa porta, e se falarmos numa condução onde alguém encosta em alguém, alguém pisa no pé de alguém, o motorista que não parou no seu ponto, então razões haverão de sobra para estarmos emburrados, estarmos desejando mal para as pessoas, mas em nome de Jesus, não só para 2021, mas para a vida cristã, que não seja assim, dependendo de você, sendo possível, viva em paz com todas as pessoas. Não sendo possível, sai fora, sai de lado, deixa para lá, mude de assunto, conte até 10. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então aqui é não tomar a vingança, é não querer se vingar, eu vou me vingar do que me fizeram. Lendo aqui foi uma lição muito preciosa para mim, de um fato pessoal, onde se pensa que a ação de vingança seria o melhor caminho, mas de jeito nenhum. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. É uma falta de fé você tomar a atitude, querendo acertar ali a questão, antes dai lugar à ira, mas não a sua ira, a ira de Deus. Deixe com Deus, Ele sabe como agir, porque está escrito, a mim, a Deus, pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha só,
você não faz nada, você apenas entrega nas mãos do Senhor, você apenas confia e ora, e o Senhor vai agir. Realmente a injustiça existiu, parecia que teria que haver uma vingança da sua parte, mas Deus está falando, não faça isso, deixe comigo, eu sei o que deve ser feito. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Então não é que vai deixar barato, não é que vai deixar para lá, a injustiça foi muito grande, eu quero tomar uma posição para acertar isso aí, mas a ideia é que vai acontecer, o castigo vai acontecer, mas por Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Como muda toda a história. Se eu tomo uma atitude de vingança, olha, pode a coisa ficar fora do controle, mas eu controlado, entregando ao Senhor, e Ele fará o que deve ser feito. É uma questão de fé. Então você se acalma, entrega ao Senhor e vê as coisas acontecendo. É o Senhor que nos coloca um banquete diante dos nossos inimigos. É uma questão de fé, viva pela fé. E aí, caminhando para o final, versículo de número 20, olha, pelo contrário, olha o que vai ser dito agora, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Só o Evangelho mesmo, só uma vida com Cristo. A pessoa está com fome, mas é minha inimiga, eu quero que ela morra, não é? A natureza humana. Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, porque assim você fará com que essa pessoa tenha uma vergonha do que fez. Olha, eu fiz o mal e a pessoa está fazendo o bem para mim. Versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, para que o mal? O mal é forte, mas o bem é maior, vem de Deus, é fruto do Espírito, a benignidade. Então, fazendo o bem, vamos anular o mal, vamos tirar o mal de cena. Então, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Irmão, como vai a sua vida? Não somente como foi esse ano, mas como é a sua vida cristã. Esse texto já está na Bíblia por todo o tempo. Talvez você já passou várias vezes sobre ele, e Deus nos traz nessa oportunidade para a nossa meditação. Então, como tem sido a sua vida, nesse resumo do que falamos, no amor não fingido? Ame de coração, reflita sobre isso, se você não está se enganando quanto a isto. E a sua esperança? Você tem vivido sem esperança? Não espera nada para o próximo ano? Ora, viva com esperança, uma esperança de que tudo vai dar certo, porque Deus está no controle. Tem vivido uma vida de pouca oração? Oração é tudo, faz um bem tão grande, é tão gostoso, e saber que Deus está cuidando de tudo. Nós queremos cuidar das coisas, queremos resolver, mas basta orar, e a ação que tivermos será abençoada pelo Senhor. Você sente que tem pouco cuidado pelo seu próximo, pelo seu irmão em Cristo, brigou muito esse ano, discutiu, se amargurou, quis vingança, se irou. Todas essas coisas são derrubadas nesse texto. Não são atitudes que devemos ter, mas sim confiar no Senhor, entregar na mão do Senhor. E eu
na minha oração, peço para que Deus te abençoe, para que Deus me abençoe, me revista dessas virtudes que estão aqui recomendadas, para que o mal não prevaleça e sim o bem. Mas precisa haver um esforço, precisamos querer. Se a cada ano que entra fazemos alguns votos, e ai daquele que vota e não cumpre, então cuidado com isso. Mas queremos pensar em agir desta forma, o agir de Deus nas nossas vidas, para termos um ano de 2021 abençoado. E cada vez estejamos crescendo mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe para mais um ano. Amém.